briefings do dia a dia, que isso trazia a capacidade de adaptação que nós precisamos de ter para passar isso. E vocês sentem isso também, saudades de muitas coisas que tinham e deixaram de fazer. E, portanto, é um privilégio imenso, é uma satisfação imensa, e aconteça o que acontecer hoje, eu já ganhei o dia. Estar aqui convosco, ainda que à distância, ainda que virtual, ouvir a delícia que é o início, a preparação, naqueles momentos onde nós estamos à vontade a ouvir a música, a ouvir o meu querido amigo Celso a pedir ajudem-me lá a ligar a câmara que eu não percebo nada disto, ouvir o Mário a dizer as suas considerações sobre as músicas, os bons dias de cada pessoa, de cada escritório, de cada polo. Olha, muito sinceramente, isto já valeu para esta Fututalks. E, portanto, eu estou muito, muito, muito satisfeito, muito honrado. É um privilégio imenso estar aqui convosco e um grande agradecimento a todos vocês, ao César, à equipa de formação, à Daniela, à Tânia, à Cristina, mas, acima de tudo, a todas as pessoas que compõem, que constituem a Futurcab. A Futurcab é o somatório de todos vocês e é um privilégio estar aqui convosco. Posto isto, a nossa conversa de hoje é sobre comunicação. E, se vocês repararem, está ali logo no início, o desafio que foi lançado... Conseguem ver a tela? Desculpa, Gabriel, está a ver a tela? Sim, está okay. Tudo bem, eu pelo menos sei. E está ali escrito o desafio que a equipa lançou com este tema da comunicação foi perguntar se o tema da comunicação é uma questão de ADN ou é uma questão que se pode trabalhar, é uma questão que se pode treinar. A parte disso falaremos também um bocadinho sobre a comunicação neste mundo digital, mas isso eu deixaria para o final, quase que uma conclusão. E por isso ficaria essa parte para o final. Portanto, isso é uma pergunta clássica que muitas vezes se faz e que muitas pessoas dizem que é, eu pessoalmente já ouvi isso muitas vezes, ele tem muito jeito para falar. Isso é bom para ele porque ele tem muito jeito para fazer este tipo de comunicação. Ele nasceu assim, ele tem muito jeito para isso. Ou, por outro lado, se isto é uma coisa, independentemente do jeito que nós tenhamos, se isto se pode trabalhar e se nós possamos ser bons comunicadores ou melhores comunicadores e possamos conseguir passar de melhor forma a nossa mensagem. O que vos posso garantir é que isto de comunicar para plateias alargadas, e 2, 3 pessoas já é uma plateia alargada, é provavelmente dos maiores desafios e dos maiores receios que as pessoas têm. Eu também vou cometer, tal como o César, uma pequena inconfidência. Nós estávamos aqui nos minutos antes, eu estava a falar com a equipa aqui da organização, e à medida que o relógio ia avançando, e à medida que vocês iam chegando ao lobby, à medida que vocês iam chegando à sala e que elas iam recebendo os avisos, já estão não sei quantas pessoas à espera, elas iam confidenciando, o meu coração está a bater mais rápido, eu estou a ficar tão nervosa. Isto é uma sensação tão... e reparem, e ela só desaparece quando as pessoas entram e começamos a ouvir o Mário, o Celso, o João, o Manuel, a Maria, a Joana, e parece que cai-se uma tensão tremenda e que nós não conseguimos explicar porquê. Porque, efetivamente, isto de falar em público, principalmente falar para além do que a nossa voz alcança de forma natural, é um desafio tremendo e será sempre mesmo para o comunicador mais experiente. Então, vamos lá ao que nos traz aqui. É uma questão da ADN. O que eu vos posso garantir, até porque eu não sou cientista, não sou investigador, mas o que eu vos posso garantir é que todos nós, quando nascemos com capacidade de comunicar. Todos nós temos essa capacidade. O que é uma capacidade que está muito limitada. Em primeiro lugar, porque as nossas necessidades, quando nós nascemos, são básicas. Nós queremos muito pouca coisa quando nascemos. Nós queremos, essencialmente, estar na temperatura adequada, estar quentinho, não é? Estar aconchegado, de preferência a sentir a temperatura que vem do corpo da mãe, essa é a melhor coisa, é aquilo que nós mais queremos. Queremos dormir e queremos comer. E nós temos que nos expressar, temos que comunicar a dizer aquilo que queremos. E quando nascemos, nós só temos uma forma de o fazer. É através do nosso choro. Portanto, nós nascemos e normalmente a maior parte de nós nasce a chorar e os primeiros tempos da nossa vida são passados ou a chorar
ou a comer, ou a dormir. E quando nós choramos para quê? Para comunicar. Nós queremos qualquer coisa. E normalmente é uma destas três. É claro, podemos estar doentes, podemos estar com uma dor, não é? Podemos chorar também por dor. Portanto, normalmente nós dizemos, estamos a chorar porque temos fome, estamos a chorar porque temos frio e queremos o colo da mãe, a temperatura da mãe, o cheiro da mãe, o toque da mãe, estamos a chorar porque temos alguma dor, temos cólicas, seja lá o que for, normalmente aquelas coisas muito típicas dos bebés ou outra doença mais grave, e só temos uma forma de o fazer. É chorar. Há uns que choram muito alto, há outros que choram mais baixinho, mas todos nós nascemos com esta capacidade. Portanto, todos nós temos a capacidade de comunicar e nascemos com essa capacidade. Como disse, as nossas necessidades são muito básicas, são muito limitadas e a nossa forma de comunicar é sempre a mesma. Portanto, a grande questão, e a questão que nos colocam aqui na apresentação, é se, ao longo da nossa vida, nós podemos aprender, nós podemos melhorar, nós podemos estudar, nós podemos nos preparar para, quem sabe, chegarmos ao nível dos melhores comunicadores do mundo. E isto de ser o melhor comunicador do mundo, ou ser um dos melhores comunicadores do mundo, também tem algo de muito subjetivo. Aquilo que para uns são os melhores, para outros podem não ser. Não é? Aquilo que é o formato correto de comunicar, aquilo que é a forma correta de comunicar, para outros pode não ser. Por exemplo, se repararem na fotografia do vosso lado direito, está aquele que reconhecidamente foi apelidado de um dos melhores comunicadores do mundo no meio empresarial. É um dos fundadores da Apple, que já faleceu no finalzinho de 2009, início de 2010, não me recordo exatamente a data, e efetivamente tinha o seu estilo muito próprio. Desde 1994 até 2009 vestiu-se exatamente da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Era aquela. Era uma imagem que utilizava. E a sua forma, a sua postura, o seu estilo era muito próprio, era muito dele. Não era certo, não era errado, era o dele, foi o que ele desenvolveu, foi o que ele criou. Por isso a grande questão é, sabendo que todos nós nascemos com capacidade de comunicar, podemos ou não aprender com os melhores. Há várias formas de comunicação, como é evidente. Isto é uma das coisas que nós aprendemos na escola. Acho que todos nós nos recordamos na escola, há um determinado momento onde nos dizem o que é comunicar. Aquela imagem clássica do emissor, de um receptor, de um meio, a mensagem. Há várias formas de comunicar. A nossa comunicação verbal, a comunicação escrita, a comunicação não verbal, o que diz o nosso corpo, a nossa postura, as nossas mãos, as nossas expressões. Há hoje áreas que estudam a comunicação não verbal. Muito interessante, aqui há dias, naquela entrevista que os príncipes, eu já não sei se eles são príncipes, já deixaram de ser príncipes, lá o neto da rainha mais novo e a Meghan deram uma entrevista à Oprah, e surgiram depois uma série de coisas sobre só o que é que eles estavam a comunicar na sua postura. O que é que significava a forma como ele agarrava a mão dela, a posição das pernas, enfim, há tanta forma de comunicação, e não estamos a falar de sinais de fumo, não estamos a falar de código de Morse, nunca mais saímos daqui. O que nós hoje nos vamos debruçar é sobre um determinado tipo de comunicação. É uma comunicação, e que acho que é essa também que motivou o convite para estar hoje aqui convosco, são as apresentações. São as apresentações que são muito importantes na nossa atividade profissional. Nós temos hoje aqui uma plateia alargada, que vai de certeza desde gestores comerciais, até líderes de equipa, até responsáveis por grandes estruturas e que diariamente têm o desafio de realizar apresentações. Podem ser apresentações para a sua equipa, podem ser apresentações para os seus clientes, podem ser apresentações na área da formação, podem ser apresentações no board da administração da empresa.
mas todos os dias vocês na vossa atividade profissional, e vamos nos focar nesta parte da atividade profissional, porque também têm que realizar apresentações para os filhos, para as namoradas, para os namorados, para as mulheres, para os maridos, mas isso é outra conversa, é outro tema, fica para outra edição da Future Talks. Nós vamos nos focar aqui hoje no tema das apresentações em contexto empresarial e para, digamos assim, plateias. E volto a dizer, plateias pode ser a nossa equipa, 2, 3 pessoas, é a nossa plateia. Se nós tivermos as nossas técnicas para 2, 3 pessoas, conseguimos rapidamente transpor isso para 2.000 ou 3.000. Acreditem que não é assim tão diferente. É preciso é que os princípios base estejam lá. E aquilo que eu vou partilhar convosco é a minha experiência. E é de uma forma muito resumida aquilo que eu faço e que é importante para mim na esmagadora maioria das apresentações que faço. E esta hoje não é exceção. Preparar este trabalho para estar aqui hoje convosco, não é muito difícil para mim, porque basicamente é preparar uma apresentação. E, portanto, eu ao preparar o trabalho, estava a preparar o conteúdo para ter convosco. Ou seja, a partir do momento que eu disse, então, muito bem, é isto que é pedido, vamos nos preparar, e notem, nós estamos a preparar esta questão há 3 semanas. Nós já reunimos há 3 semanas, mais do que uma vez, para preparar esta edição. E há muitas pessoas que podem ter a sensação que tu fazes isso com uma perna às costas. Isso para ti não tem ciência. No dia em que eu pensar isso, e desculpem a força da expressão, eu morri como comunicador. No dia em que o meu nível de compromisso, o meu nível de entrega, o meu nível de detalhe for substituído por eu faço isso com uma perna às costas, enquanto respondo aqui uns e-mails do chefe, faço uma apresentação para toda a estrutura da Futurcab. No dia em que isso acontecer, eu, passo o exagero da expressão, morri como comunicador neste sentido que nós estamos a falar. Por isso, aquilo que nos traz aqui hoje eu vou partilhar convosco, digamos, um lado que vocês não veem. Muitos de vocês já me viram várias vezes em briefings ou em eventos anuais ou noutras circunstâncias, mas não veem um lado que está por trás daquilo que me leva a essa preparação. E é hoje a oportunidade que eu tenho de partilhar um pouco, e é somente um pouco, daquilo que eu faço. Não considero que seja o correto, não é o mais importante. Há de certeza outras formas, há de certeza outras estratégias. Eu vou partilhar convosco as minhas, aquilo que eu acho essencial e fundamental para mim, para preparar e construir uma apresentação. E isto começa por perguntas. A coisa mais importante é colocar perguntas. E a primeira pergunta que eu coloco é: o que é que faz com que as pessoas escutem, estejam a ouvir, estejam entusiasmadas numa apresentação? O que é que faz com que isso aconteça? O que é que leva as pessoas a terem interesse na apresentação? E isto é um enorme desafio. Eu vejo algumas das vossas caras, não vejo todas, mas vejo pessoas muito atentas. Vejo pessoas a tirar notas. Mas vejo pessoas ao telefone. Mas vejo pessoas que se levantam e vão ali só a fazer qualquer coisa. Mas vejo pessoas que se percebe claramente que estão a trabalhar no Excel ou a fazer outra coisa qualquer. Isto é um enorme desafio para o apresentador. Isto coloca uma carga tremenda para o apresentador. E como é que ele vai lidar com isso? Como é que ele vai puxar as pessoas para si? Como é que ele vai resistir ao facto de ter algumas pessoas que estão a fazer outras coisas que pronto, acontece. E estamos a falar aqui no Zoom, mas podíamos estar no Almada, ou podíamos estar no Norte Shopping. E há pessoas, eu tive que atender esta, que é um cliente. Peço desculpa, esta tem mesmo que atender. Tenho que ir à casa de banho, ou está a falar com o amigo, ou com a amiga, ou seja o que for. Isto é um enorme desafio para quem está a apresentar. Portanto, a primeira pergunta que nós devemos fazer a preparar qualquer tipo de apresentação é: o que é que faz com que as pessoas escutem? E, essencialmente, há 3 coisas. Eu gosto muito do número 3, eu acho que vocês já perceberam. Essencialmente, há 3 coisas. Primeiro, qual é o conteúdo da apresentação? Vamos falar sobre o quê? Hoje o tema é o quê?
Portanto, o tema interessa-me ou não me diz nada. Epá, vão falar sobre física quântica? Vão falar sobre apresentações? Vão falar sobre futebol? Vão falar sobre a pandemia? Vão falar sobre vendas? Portanto, o tema é essencial. Portanto, é um tema que interessa ou não às pessoas. Depois é o orador, ou os oradores. Quem é que vai falar? E isto faz toda a diferença, como é óbvio. Se eu vos disser que o tema é física quântica, provavelmente vamos ter aqui uma plateia muito reduzida, com meia dúzia de pessoas. Mas se eu vos disser que o tema é física quântica e que o orador é o Cristiano Ronaldo, epá, já ninguém quer saber do tema. Epá, ninguém quer saber do tema. O Cristiano Ronaldo pode falar do que ele quiser. Pode falar de física quântica, de como construir apresentações, de futebol, ou da relação de pai que ele tem com os filhos, ele e a Georgina, enquanto pais, enquanto jovens e por aí fora, ou de alta competição. Não interessa. Ele fala do que ele quiser. O orador tem de tal maneira peso que, por si só, faz com que as pessoas venham ouvir. Depois, se ele consegue manter essa dinâmica ao longo da apresentação, é outra história. Né? Mas o orador tem um peso tremendo. E, finalmente, a apresentação em si, os meios que utilizamos. Isso também é muito importante. Se vocês tiverem aí uma apresentação que vai ser a primeira apresentação feita com raios lasers e desenhos não sei de quê, 3D, Ultra 4K, epá, o tema pode não interessar. O gajo que vai falar sobre isso, desculpem lá a simplicidade da linguagem, pode ser um chato primeira, mas vocês estão lá só para ver como é que aquilo funciona. Como é que será uma apresentação 4K com os óculos, tecnologia 5G, não sei, eu quero ver isso. Qual é o tema? Epá, não vou borrifar. É um documentário sobre a vida animal. Não interessa, o que me interessa é ver aquilo. Mas pode ser também um documentário sobre a NBA. O que eu quero é ver aquilo. Quem é que vai falar? Epá, não interessa nada, é um americano qualquer. Mas o que eu quero é ver aquilo. E, portanto, isto são 3 áreas muito importantes que faz com que as pessoas escutem. E quando vocês querem chamar pessoas para vos ouvir, vocês têm que ter atenção. Qual é o conteúdo que vocês vão apresentar? Né? Vocês, como é que vocês vão estar? Qual é a ligação que vocês têm com as pessoas? E a apresentação propriamente dita. Depois, a seguir a perceberem isto, e está ligado com isto, tem que ter em mente que a vossa apresentação só faz sentido pelo vosso público, pela vossa plateia. A audiência é a razão de ser da apresentação. Não façam apresentações para vocês próprios. Não façam apresentações para colocar no Instagram ou no LinkedIn, ou seja, onde for. Não façam apresentações para mostrar ao namorado ou à namorada. Não façam apresentações para mostrar ao chefe o quanto vocês estiveram envolvidos a fazer essa apresentação. Façam apresentações para a vossa audiência. A razão de ser de uma apresentação é a vossa audiência. E por isso, como eles são a razão de ser da vossa apresentação, nós temos que saber coisas sobre eles. Nós precisamos de conhecer muito bem a nossa audiência, ainda que possamos não os conhecer por um nome, ainda que possa ser a primeira vez que nós os estamos a ver. Mas temos que saber quem são eles. São jovens à procura da primeira oportunidade de trabalho e que vêm a uma reunião na Futurcap para conhecer o projeto? O que é que eles sabem sobre a nossa atividade? O que é que eles sabem sobre a nossa empresa? O que é que o cliente sabe sobre a oferta de nós? Que conhecimentos é que ele tem sobre o que nós estamos a apresentar? Como é que eles se sentem naquele momento? Eles estão tristes porque o mês correu mal? Eles estão desanimados porque não atingimos o objetivo? Eles sentem que a empresa provavelmente não está devidamente envolvida com eles e não lhes dá condições para crescer? Entre outras coisas. Como é que o cliente se sente? Está insatisfeito connosco? Enviou-nos uma mensagem, está zangado e eu vou lá ter com ele? E o que é que eu posso fazer para os motivar? Para os manter ligados? O que é que eu posso fazer para que a minha audiência não esteja ao telefone enquanto eu estou a falar? Que formas é que eu tenho de vos manter ligados? Tenho o assunto, eu próprio, e os meios que estou a utilizar, que são estes. Não tenho outros.
tenho a minha expressividade, tenho os meus silêncios, tenho as diferenças do tom de voz que vos pode chamar a atenção ou não. São tudo estratégias que eu tenho que utilizar observando a minha audiência. E reparem, o maior desafio, e este é também um dos temas para a nossa conversa de hoje, é como comunicar neste mundo digital. O maior desafio é que eu não vos vejo, eu não vos sinto, eu não consigo, eu estou no meu escritório a falar sozinho. Vejo uns rostos ao fundo. E isto tem que me passar pela máquina a sensibilidade que vocês me estão a transmitir. Eu tenho que imaginar o eco das minhas palavras, dos meus slides, dos meus movimentos nas vossas, em vocês próprios, nas vossas mentes. Isto é extraordinariamente desafiante. Mas é o recurso que eu tenho. Eu tenho que fazer o melhor com os meios que tenho. É? Porque eu estou aqui por vocês. E se eu me esquecer disto, a minha apresentação não vai ter sucesso. Por isso é que eu tenho que saber exatamente, não é? No fundo, como é que vocês se sentem e saber como é que vocês me vão avaliar ou como é que vocês vão avaliar a apresentação que estão a assistir. Não é? Em que perspectivas é que vocês vão avaliar estas ou quaisquer apresentação? Em que perspectivas é que a vossa a audiência avalia aquilo que vocês estão a dizer? Bom, desde logo na organização. Desde logo, como é que nós temos a nossa apresentação organizada? Como é que nós vamos fluindo na nossa história? Onde é que está o nosso princípio, o nosso meio, o nosso fim? Como é que nós nos preparamos e organizamos para a mensagem? Quando vocês vão para uma audiência fazer uma apresentação, e volto a dizer, podem ser 2 ou 2.000, como é que vocês vão organizar a vossa apresentação? Às vezes eu ouço, muito bem, vais reunir a equipa, o que é que vais dizer? Não sei, eu logo vejo. Eu quando chegar logo vejo, eu estou-lhes com uma sede, eu não sei, comigo é muito assim. Eu chego e pau, é logo, assim de improviso. E do outro dia fui, olha, eu nem tinha nada preparado, nem sabia o que havia a dizer e as pessoas resultaram. Pode correr bem uma vez, pode correr bem 2, pode correr bem 3, 400. Se calhar não. Se calhar não. Normalmente o que eu digo é assim, boa, agora imagina se tens preparado. Gosto muito de contar esta história, muito breve. Há uns anos vi um documentário que está disponível aí, um documentário sobre o Maradona, realizado pelo Emir Kusturica. E a páginas tantas no documentário o Maradona diz ao realizador, ao Kusturica, Emir, imagina o jogador que eu teria sido se não fosse a cocaína. A gente pode dizer, o que é que tem mal a cheirar um bocadinho de coca? O Maradona também cheirava e foi o melhor do mundo. Pois é. Agora, imagina o jogador que ele não teria sido se não fosse a cocaína. Por isso, a organização é muito importante e as pessoas avaliam. Vocês estão a avaliar. Deixa eu ver como é que ele fez. Não gostei daquilo. Trocou-se ali. Vocês estão a avaliar. Vocês estão a preparar, não é? Vocês estão a criar a vossa ideia. E por isso é que o primeiro impacto é muito importante. Depois a expressividade. E a expressividade tem que ser a vossa. A minha é esta. Movimento das mãos, mexo, me endireito, me encolho, vou para trás. Mas vocês têm a vossa. A vossa expressividade é a vossa. Não tem que ser boa, não tem que ser má. É a vossa. Vocês podem ser menos expressivos. Vocês podem ser mais discretos. Mas são coerentes. E há muitas pessoas que dizem, adoro ouvi-lo falar. É tão tranquilo, tem um tom de voz tão sereno. Olha, faz mesmo bem. Pá. Chego ao escritório, às vezes venho full, pá, o dia foi péssimo. E chego, aquele debrief do dia, pá, a forma como o meu líder, a forma como o meu coordenador passa a mensagem, passa uma mensagem de força, a tranquilidade, olha, faz mesmo bem. Podem ter outro colaborador que diz assim, pá, já não tem paciência nenhuma. Ouve lá, está ali, parece uma mosca morta, pá. E pá, não dá power na equipa, não dá gás, pá. Nós precisamos de power, de gás, precisamos para a frente. Pá, ele está ali, parece que está a dormir. Pá, é um desafio, porque nós somos todos diferentes. Portanto, a organização, a expressividade e depois o suporte que nós utilizamos. Pode ser um flip chart. Pode ser um slide. Pode ser um filme.
Ou pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Aqui há uns anos, uma empresa chamada, acho que era Futurcab, não me lembro, conheci um gestor responsável para que fazia, por uma área muito importante, que fazia briefings com uma máquina que ele dizia que fazia dinheiro. Ele punha lá as notas, para aquilo punha um papel e saiu uma nota. Isso é um suporte da apresentação. E é um suporte que foi tão bem utilizado que passados 5 anos, ou 6, ou não sei, eu estou aqui a falar dele. Ora, reparem a importância disto. E como eu estou a falar, há de certeza pessoas que se calhar já não estão no Futurcab, se calhar nunca mais se lembram, se calhar não se lembram do nome dessa pessoa, começava por M e acabava em O, e o apelido era Alves, mas lembram-se da máquina de fazer notas. E há umas que disseram, fogo da cantiga aquilo, olha, está bem, vou para ali, é uma máquina de fazer notas, está bem, está. E há outras que adoraram, eu por acaso adorei, por causa do contexto. Tá? E por isso, é desta forma que a apresentação é avaliada. E, por suporte, não é só os meios, é também coisas que nós nos suportamos para dizer isto. Por exemplo, quando nós dizemos, as pessoas têm medo de apresentar. Por exemplo, a gente diz, estudos indicam que 90% das pessoas veem na comunicação em público o seu maior medo. Isto é um suporte. Eu estou a dar suporte àquilo que estou a dizer. Tendo em conta isto, ou seja, tendo em conta quando nós sabemos o que é que faz com que as pessoas escutem, que nós sabemos que a audiência é a razão de ser da nossa apresentação, quando nós conhecemos a nossa audiência, quando nós sabemos o que é importante organizar, como é que nos vamos expressar, como é que nos vamos suportar, tendo em conta tudo isso, quais são os principais passos que nós devemos ter e que eu sigo na preparação de uma apresentação? Só alguns. Eu vou aqui referir só alguns. A primeira coisa, nós temos que dominar o assunto que estamos a falar. Senão somos os gajos da banha da cobra. Nós temos um tópico, neste caso hoje estamos a falar de comunicação, e nós temos que dominar o assunto. Nós temos que analisar a nossa audiência. Antes, idealmente, portanto, os dias antes que estamos a preparar. Se for uma apresentação grande, se for uma apresentação, imaginem num auditório onde vocês vão reunir toda a estrutura da Futurcab, um evento nacional, que vocês façam, se conseguirem ir antes, espreitar pelas cortinas, estão muito agitados, estão muito nervosos, há parte que está a gritar, Futurcab, há outros que estão a responder do outro lado, aquilo é bom, mas depois começa a ganhar tensão, nota-se tensão entre os grupos, na entrada já houve algum conflito. Eles estão assim, eu tenho que os puxar para baixo. Não posso entrar, como é que é, pessoal? É para partir tudo. Estou a incendiar aquilo tudo, não dá. Tenho que puxar para baixo. Ou estão muito caídos, estão muito amoros, estão muito tristes. E eu tenho que os puxar para cima. Tenho que perguntar, vocês vieram ou ficaram em casa? Okay? Não utilize aquela técnica do como é que é? Quero ouvir. Porque vocês não são cantores. Ou pelo menos são, não fazem de profissão. São amadores. Okay? Até analisar a audiência. Definir objetivos para a vossa apresentação. No final da apresentação é suposto eu ter dito isto. É suposto eu ter passado isto. É suposto as pessoas terem feito isto. No final da apresentação é suposto termos falado da oferta, temos falado da nossa progressão profissional, temos falado da importância da metodologia de trabalho e de seguirmos a nossa metodologia de trabalho. No final da nossa apresentação é importante estarmos todos na mesma visão. São objetivos. É muito importante estruturar o nosso discurso. É muito importante estruturar o nosso discurso para que ele flua ao longo da apresentação devidamente estruturado. É muito importante escolher o suporte visual certo. Se vocês estão a fazer uma apresentação para 1.500 pessoas num auditório, levar um flip chart e escrever em letra pequenina não vai resultar. É? Agora, se estão a fazer uma apresentação para a vossa equipa, 4 pessoas, dentro de uma sala, uma mega tela de PowerPoint é capaz de ser excessivo. O flip chart pode funcionar muito bem. É? E depois, as vossas notas. Eu estou cheio de notas por todo lado. Vocês não veem, mas eu tenho notas à esquerda, tenho notas à direita, tenho notas em cima. É muito importante a gestão disto. E muitas outras coisas que nos levavam ainda muito mais longe. Estas, e podem escrever, se vos servir de alguma coisa, estas são algumas daquelas que para mim são mais importantes.
E depois, meus amigos, aquilo que ninguém gosta de fazer. Ensaiar. Ninguém gosta de ensaiar. Eu tive com a Cristina e com a Daniela, com a Tânia, a ensaiar antes de estar aqui convosco. Porque se não tivéssemos feito isto, não resultava assim. Já viram as minhas mãos? Não tenho comandos. Então, isto é da obra e graça do Espírito Santo? Não é. É porque isto resulta de um ensaio. O ensaio serve para muitas coisas. Em primeiro lugar, serve para nós irmos entrando, irmos mergulhando na própria apresentação. Depois serve para definirmos o timing, para não respeitarmos os tempos que temos. A transição entre os assuntos, como eu acabei de fazer agora. Acabei de mudar num assunto e mudei o meu tom de voz por isso mesmo. E o ritmo. O pace. O que é o ritmo? O ritmo é aquilo que eu marco, é a forma como eu falo. O ritmo como eu falo, o ritmo como eu passo a minha mensagem. O ritmo da apresentação, que por vezes tem que ser muito acelerado e outras deve ser mais lento, por forma a puxar a audiência para mim. Às vezes ouve-se a expressão, aquela pessoa é muito eloquente. Tem eloquência. O que é eloquência? A eloquência é a forma como eu giro as pausas na minha comunicação e no meu ritmo. As pessoas que são eloquentes a falar são as pessoas que usam diferentes ritmos na comunicação e os gerem de acordo com o momento. E isto é diferente de ter jeito para falar. E isto trabalha-se. Com a ajuda de outras pessoas, sozinho é muito difícil, mas trabalha-se. O ritmo trabalha-se essencialmente com a respiração. A respiração é muito importante para quem faz atividade física e para quem faz apresentações e para quem fala muito, como é o vosso caso. Nós passamos a vida a falar. Sugestão. Deitem-se numa cama, agarrem num livro pesado e aprendam a respirar pela barriga. Metam o livro em cima da barriga e aprendam a respirar pela barriga. Vejam o livro a subir, vejam o livro a descer, vejam o livro a subir, vejam o livro a descer. Para conseguirmos os ritmos certos, principalmente em audiências, principalmente quando temos que puxar muito pela voz, principalmente quando temos que falar longe, nós precisamos de ter um bom controle da nossa respiração. E essencialmente é isto. Essencialmente é isto. E este ensaio é absolutamente fundamental e está ligado aqui com a parte final, que também nos diz que no caso das apresentações nós podemos copiar. Não tem nenhum mal copiar. Na escola ensinam-nos que não podemos copiar. Aqui eu dou-vos uma sugestão, copiem. Copiem pelos que vos inspiram. Vejam como é que eles fazem. Escolham vocês. Eu não resisto a pôr aquele que mais me inspirou desde há 15, 17 anos atrás. Aquele que fundou hoje aquilo que é uma das empresas mais importantes do mundo e que apresentou a toda a estrutura um novo produto num envelope de correio interno da empresa. Tirou o produto do envelope de correio interno da empresa. Bem, ele podia ter feito aquilo a vir chegar de nave, não é? Mas não, ele utilizou um envelope de correio. Isto são suportes que marcam. E, portanto, este é o meu, é um dos, há muitos, mas é um dos meus grandes inspiradores, quer na parte de suporte, quer na oralidade. Por isso podemos aprender e copiar os melhores. Em resumo, dominem aquilo que é o assunto. Analisem a vossa audiência. Escolham os meios adequados de suporte. E treinem, treinem, treinem. Antes de começar, quando sentirem o frio na barriga, as mãos a transpirar, a pulsação a aumentar, é bom sinal. A Daniela está-se a rir imenso. É porque eu acho que ela estava a sentir isso desse momento, seguramente. Quando sentirem isso, concentrem-se naquilo que vai correr bem, que tem tudo para correr bem na vossa apresentação. Concentrem nesses pontos e deixem fluir, porque vocês trabalharam para isso e por isso vai seguramente correr bem. É isto que eu tinha a partilhar convosco.
Apresentar é obviamente algo que tem muito a ver connosco, com a nossa personalidade, com a nossa maneira de ser, mas que podemos trabalhar. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Apresentar no mundo digital, conversar no mundo digital, os desafios que nós temos hoje no mundo digital passam essencialmente por isto. Porque nós não conseguimos, e eu já vos transmiti, não conseguimos sentir a nossa audiência da mesma maneira. E uma coisa é estar a fazer uma apresentação, nós estamos a partilhar a apresentação de resultados que vamos levar à Comissão Executiva na próxima semana. Outra coisa é isto que estamos aqui a fazer hoje, que não deixa de ser uma apresentação de enormíssima responsabilidade e na qual eu pus todo o meu saber, todo o meu empenho, toda a minha preparação, porque neste momento, profissionalmente, não há nada mais importante que eu possa fazer do que estar aqui a conversar convosco. Foi um privilégio. Não sei se temos aqui muitas questões ou não. Temos algumas. O César lançou uma questão que eu não me esqueci, é uma questão desafiante, é uma questão efetivamente que leva tempo a responder, mas eu não vou esquecer dela. Mas de qualquer maneira, até para me dar tempo de eu beber um pouco de água, vou passar aqui à Cristina ou à Daniela, não sei, à nossa organização, para vermos aqui a próxima fase. A próxima fase, então, são todas as questões que nos foram colocando. Podemos dar aqui um minutinho enquanto o Gabriel bebe água e se prepara para as respostas, para usarem o chat e colocarem as vossas perguntas, estejam à vontade. Entretanto, voltei ali a ver o César, não sei se ele quer acrescentar mais alguma coisa. Tânia, força. Tânia Lopes, tens questões? Eu tenho já as questões por aqui para colocar. Eu também apontei a de César, que foi logo a primeira questão. Portanto, vamos começar por essa. O César então perguntou-lhe que, estando desde 2008, como é que consegue gerir este canal durante estes anos e, ao final deste tempo todo, ter um canal que representa mais de 50% das vendas diretas no mercado? Olha, isso é uma pergunta de resposta difícil, porque há muitos fatores, não é? E por isso eu vou procurar ser muito breve aqui na resposta. A primeira pergunta, é porque eu não trabalho sozinho e não sou eu que consigo gerir. É porque eu faço parte, efetivamente, de uma equipa com um enorme know-how, um enorme compromisso, uma constante capacidade de fazer melhor e que isso dá-me todas as condições para poder desempenhar bem este meu trabalho. Há muitos anos atrás, houve uma pessoa que me perguntou o seguinte, falando muitas vezes de uma competitividade que existe sempre no meio empresarial, e perguntou-me o seguinte, Gabriel, quem é que te guarda as costas? E para além da equipa que diretamente está comigo e muito próxima diariamente, para além da nossa equipa, nós, que hoje temos aqui muitas pessoas, que eu já ouvi os bons dias, o Pedro, o Nuno, o João, enfim, muitas pessoas da nós, que não são até da área dos canais diretos e que contribuem para isso, são todos vocês. Quando eu digo muitas vezes essa pergunta, quem é que me guarda as costas? São 1.500 pessoas. E isso dá uma força tremenda. Mas não é só isso. Ajuda nós, efetivamente, termos uma visão, termos um rumo, termos uma ideia para a nossa área e lutarmos por isso. E depois, terceira coisa, para não me alongar, é algo que, na minha opinião, tem funcionado muito bem comigo e com a nossa equipa. Em primeiro lugar, eu sou parte da equipa. Eu digo junto da equipa, eu não sou, não tenho uma posição diferente da equipa. Eu só tenho uma braçadeira de capitão da equipa. Eu jogo como aos outros. Eu estou no campo como aos outros. Só tenho uma braçadeira de capitão. No início eu vou lá trocar os galhardetes, escolho o campo e depois tenho que jogar como aos outros. E se não treinava, para o banco. E se fosse sair à noite, não sou convocado. E se me lesionava, para a enfermaria. Não sou igual aos outros. Não é? E se isso acontecer, alguém tem que me vir às dobras. Alguém tem que me vir fazer o papel. E felizmente na equipa isso acontece a miúdo. Isso acontece com muita frequência. Mas a minha grande sugestão é não estar focado. Tu referiste aí um número que o César disse, nós representamos 50% do total das vendas que fazem. Nós chegámos aí
porque não tivemos isso como objetivo. Isso é uma consequência do nosso trabalho. Se nós estabelecêssemos isso como objetivo, esse objetivo podia significar muito pouco. Porque se os outros vendessem meia dúzia de clientes, representar 50% de meia dúzia não era no big deal. O que é que isso me dava? Isso é a consequência de muitos anos de trabalho. De um trabalho em equipa, de uma estratégia, de um caminho, do saber identificar os erros, de saber o que não queremos e o que queremos. O que não queremos é muito importante saber. E de trabalhar efetivamente em parceria e trabalhar efetivamente um pouco como referimos na apresentação. A audiência é a razão de ser do nosso trabalho. Ontem, numa outra apresentação que fiz, acabei com uma frase do Richard Branson, do fundador da Virgin, que diz o seguinte: os clientes não vêm em primeiro lugar. Os clientes não devem ser a sua prioridade. Em primeiro lugar, vêm os seus colaboradores. Em primeiro lugar, vem a sua equipa. Se você tratar bem os seus colaboradores e a sua equipa, eles vão se encarregar de tratar bem os seus clientes. Não sei se consegui responder. Sim, respondeu muito bem. Temos agora aqui uma questão que eu acho que paira em todas as nossas cabeças. Portanto, apesar de termos algumas questões que não vamos conseguir aqui responder por causa também do tempo, que é precioso, e nós já estávamos a contar que fossem muitas, dadas o orador, temos uma que eu acho que paira muito nas nossas cabeças em comum, que é, apesar de não ter o mesmo impacto que tem um briefing presencial, se já pensam em realizar algum online. Todos temos saudades desses briefings. Já! Olha, nós já discutimos muito isso, pensamos muito isso, e as ferramentas permitem-nos fazer isso. Sabes que um dos grandes desafios na nossa atividade, quando comparamos com outro tipo de atividades, é as nossas equipas vocês realizam RGVs frequentemente. Sim. E nós estamos num momento onde vocês muitas vezes estão a realizar uma RGV e têm pessoas da equipa que uns estão no carro, outros estão a chegar ao terreno, outros estão a dar banho ao cão, outros estão a mudar a areia do gato, outros estão a discutir com o namorado, outros estão a pedir à namorada que feche a porta e que se vá embora, e assim sucessivamente. Isto não tem mal nenhum, é o que é. Mas quando nós comunicamos, nós temos que escolher muito bem o momento para comunicar. E nós tínhamos muito preparado uma altura ali, antes de chegar ali à rentrée, outubro, em que queríamos fazer algo diferente, e depois aconteceu o que aconteceu, e o que nós achámos é que temos que escolher muito bem o momento de o fazer, e muito sinceramente, eu prefiro estar aqui hoje a falar convosco e só convosco, como já tive com outros parceiros que já me convidaram para outras sessões, do que estarmos a juntar parceiros todos à mesma hora, com agendas diferentes, e lá está, com a equipa, que uns estão na rua, outros estão a chegar, outros estão... E isso é um desafio, e portanto nós ainda não encontramos a fórmula certa para o fazer, mas o que queremos, e temos a certeza, é quando comunicamos que seja efetivamente com impacto, e que as pessoas não estejam a telefone. É verdade, tem sido um grande desafio isto do online. Sim, nós a dar formação também nos apercebemos disso. É um desafio para toda a gente. Gabriel, não quer partilhar connosco o seu melhor momento que teve em comunicar e o momento que correu assim menos bem, se houve algum? O melhor momento que eu vou ter em comunicar vai ser o próximo. O melhor momento que eu vou ter para comunicar vai ser a reunião que vou ter com as minhas duas filhas às 15 horas. Essa vai ser a melhor comunicação de sempre da minha vida. Porque até agora a melhor foi a Future Talks, edição 2. Muito bom. Esta foi a melhor comunicação que eu fiz. Esta foi a comunicação mais desafiante. Esta foi a comunicação melhor que eu fiz, porque eu nunca tinha feito uma comunicação com este formato, sobre este tema, e falar algo que, no fundo, eu tenho a oportunidade de fazer muitas vezes, mas falar algo de uma forma que está por trás e que eu não tenho essa oportunidade. Momentos desafiantes e difíceis, vários. Recordo-me, vamos falar que tem mais a ver com a nossa atividade e menos com outros temas fora daqui. Recordo-me de um briefing em Almada, com mais de 200 pessoas na sala,
sem projetor, sem microfone e sem som. Foi um dos momentos mais difíceis. Apeteceu-me chamar nomes a muitas pessoas, apeteceu-me gritar, apeteceu-me ir embora, apeteceu-me fazer um bocadinho como ao Jorge Jesus. Eu não falo assim, pá! Eu não falo, tem que ir isso, liga lá os mecanismos, porque eu não falo assim, pá! Como é que vai? Mas decidi falar. Hoje provavelmente não o teria feito. Falei de forma esganiçada, gritei, coloquei uma pressão tremenda a quem estava aí na primeira fila para chegar aos da última. Depois, a meio, coloquei-me no meio da sala, falei para metade da audiência de costas. Foi uma merda. E falando. E um dos meus mentores também, eu já disse isto, pronto, isto também tem a ver com a minha idade e com aquilo que eu gosto muito de carros, gosto muito de automobilismo. Portanto, um dos meus mentores é o Ayrton Senna, um dos inspiradores é o Ayrton Senna. Na altura tinha 13 anos, quando ele começou a dar-lhe forte no Mónaco em 84 e a marcar o desporto que se prolonga até hoje. E ele diz muitas coisas, e uma das coisas que diz é: ou você faz uma coisa bem feita, ou é melhor não fazer. E, portanto, aquele briefing não devia ter acontecido. São sempre experiências. Ficam connosco, não é? É verdade. E agora, puxando aqui a brasa um bocadinho à nossa sardinha da nossa empresa, a Futurcabo, qual é que é a sua opinião da forma como a Futurcabo comunica com o mercado e com os seus colaboradores, nós? Olha, em primeiro lugar, antes da minha opinião, é mais o que é que eu vejo. Eu vejo este tema da era digital, este tema das redes sociais, este tema das novas plataformas, são um enorme desafio para as empresas. A nós não é diferente da Futurcabo. E muitas vezes, muitas empresas adiam a entrada nestas plataformas por causa dos detractors, não é? Por causa das pessoas que vão lá dizer: isso é tudo uma grande aldrabice, ele pôs lá uma máquina de fazer notas, mas era tudo mentira, porque disseram que era Charles Beck e não me pagaram, são todos uns aldrabões. Isso faz parte da exposição. E muitas empresas, estamos a falar da Futurcabo, mas podemos falar de outra coisa qualquer, podemos falar de outro tipo de empresa. Muitas empresas comunicam desta forma. É como uma coisa aí para a televisão comunicar, não é? A gente põe um anúncio e os espectadores não podem interagir. Outra coisa é pôr um post e a seguir ter 140 comentários e 120 são negativos. Isto é muito duro. Isto exige uma resiliência tremenda. E aquilo que eu noto, e a forma como eu vejo a Futurcabo é, em primeiro lugar, a Futurcabo criou um conceito. Em primeiro lugar, criou um conceito. Depois é fiel a esse conceito e vai dando continuidade àquilo que vai fazendo. Por isso eu vejo desta forma. Criou um conceito, desenvolveu, escolheu e tomou a decisão. Ponto positivo. 2, é fiel ao conceito, é coerente, é regular na comunicação. 3, vai melhorando. 3, vai aperfeiçoando aquilo que pode ser aperfeiçoado. E muito importante disto é recolhe feedback, como estão a fazer agora. Okay? Foi uma oportunidade que tivemos. É uma oportunidade. E por isso parece-me um excelente trabalho, parece-me diferenciado, parece-me inovador, com riscos, obviamente, mas eles fazem parte. Parabéns. Ai, Gabriel, nós temos aqui muitas questões, no entanto, eu sei que vamos ter mais oportunidades de a esclarecer consigo, e para não nos alongarmos muito mais, a minha última pergunta é sempre de um colega nosso que eu costumo dizer que é um papa-livros e que tem que sempre questionar ao nosso orador se tem algum livro que nos possa recomendar sobre o tema da comunicação. Uma biblioteca, não é? Isso são muitos. Deixa eu ver. Olha, há um livro. Vamos fazer uma coisa, como é importante aqui partilhar valor, eu vou buscar ali 2 ou 3 livros e assim partilho convosco. E vocês, se quiserem, tiram as notas, está bem? Sim. Portanto, agora vou ter que fazer uma coisa. Põe aquela musiquinha de elevador.
né? E eu, em 30 segundos, Suspense. vou ali ao outro lado buscar ali qualquer outra coisinha. Está bem? Pode Ok, ser? boa, Então vá, sim. vamos lá. Improvisação faz parte. Aproveito para agradecer, para ir agradecendo o facto de terem estado presentes e de estarem a colocar as vossas questões. O Gabriel gosta sempre de entregar trabalho de excelência, daí que esteja literalmente a ir buscar livros para nos mostrar, e não estar a falar de cor. Até me admirei do Joel perguntar um livro e não uma série ou um documentário. É sempre o Joel. Pronto, até me admirei por ele perguntar um livro e não uma série, ou um documentário. Enquanto o Gabriel não chega, eu aproveito para reforçar que vocês vão receber nos vossos e-mails exatamente o link, o inquérito habitual de satisfação com a Future Talks, que é para nós também percebermos qual é que está a ser a vossa percepção sobre este nosso trabalho e sobre os nossos convidados. Portanto, pedimos que tenham atenção ao e-mail, verifiquem o spam, por favor, que às vezes os e-mails do marketing vão para o spam, porque realmente é importante nós termos o vosso feedback sobre o desenvolvimento deste trabalho. Se gostam, que oportunidades de melhoria é que dão, o que é que se acharam que o nosso orador era pertinente para o tema em questão, portanto, peço a vossa colaboração para vos darem o feedback sobre a Future Talks. E então o Gabriel já está de volta, volto-lhe a passar a palavra. Os livros, acredito eu. Há muita coisa ao longo dos anos. Pronto, eu assim de uma forma rápida, não são os melhores, não são os mais impactantes, mas são todos muito importantes para mim. São todos muito importantes para mim. O primeiro, Passa Publicidade, é um livro que conta um bocadinho o modelo de negócio da KW. Como é que ele nasceu nos Estados Unidos, aqui através do seu principal fundador, do Gary Keller. O Gabriel vai ter que pôr à frente da cara, senão a câmara, por causa assim? do... Não, também não. Também não. Mais para baixo. Por causa do É por fundo, causa não. do fundo, Gabriel. Mas assim está bom, Assim dá. Assim está bom. Ok? Pronto. Este livro é, no fundo, o modelo da KW, como ele nasceu nos Estados Unidos e muito pela mão do seu fundador, do Gary Keller. E eu não sei se vocês sabem, Passa Publicidade. A KW não é uma imobiliária. O negócio da KW não é vender casas. O negócio da KW são as pessoas, é a formação e é a comunicação. Por aqui me fico. Primeiro livro, Preço Marcelo Rebelo de Sousa. Outro, não podia faltar, talvez um dos livros mais importantes, aqui, estão a ver? Ok? Estão a ver? Não? Isto chama-se... Um bocadinho mais para trás. Sim. Um bocadinho mais para trás. Ok? E mais Estão a ver? O fascinante império do Steve Jobs. Okay? De qualquer modo, Pronto. nós vamos passar os nomes e depois no e-mail. O fascinante império de Steve Jobs. Há muitos livros do Steve Jobs. Eu não li todos, como é óbvio. Não é? Vai 3. Este é daqueles que mais me marcou. É muito sobre a história da Apple, não é sobre comunicação em si, mas tudo é comunicar, não é? E, portanto, este homem, se não tivesse, se não fosse um comunicador, obviamente a Apple não teria sido aquilo que é hoje, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se vocês sabem, o Steve Jobs era filho adotivo. E a mãe biológica do Steve Jobs fez questão que o casal que adotasse o Steve Jobs garantisse, fosse licenciado e garantisse que ele ia para a faculdade. E foi, mas não acabou o curso. É curioso, não é? É curioso esta história. Ele não percebia muito de computadores. Agora era provavelmente um dos maiores vendedores do mundo. O Wozniak, o parceiro dele, é que percebia lá dos bits e bytes. Depois, olha, um livro de facílima leitura. Daqueles livros do segredo, sabem? É o segredo disto, o segredo daquilo. Comprei este livro há muitos anos. Fácil. O segredo das apresentações de sucesso. Livro James O'Rourke, um livro muito fácil de ler, por capítulos. Podem ir buscar, não têm que ler da primeira para a última página. É das coisas onde eu obtenho as dicas mais rápidas e que eu consulto muitas vezes
quando tenho algumas dúvidas. Okay? Também um livro muito fácil, este é provavelmente Respostas Imediatas. Atenção à história de livros com estas características. Atenção àquelas coisas, os 9 passos para o sucesso, o segredo para uma carreira. Epá, essa malta é muito boa a escrever livros, mas depois a gente também vai ver e depois não são assim grandes apresentadores ou não são assim tão bem sucedidos. Mas é sempre bom para nós tirarmos as nossas dicas. Atenção aos livros do desenvolvimento pessoal. Último livro, um livro espetacular para mim. É de comunicação, é de negócio, é de vendas, é de empreendedorismo, um livro que eu adoro. Comprei há uns anos e comecei a lê-lo numa viagem, comprei no aeroporto e comecei a lê-lo numa viagem de avião para o Brasil. Escrito por Tim Clark, modelo de negócio. Eu. Okay? Este é o meu modelo de negócio. Eu. Na minha opinião, é um livro que cabe muito para quem tem, como a maior parte de vocês, características de empreendedor. Para quem quer crescer, para quem quer progredir e para quem quer montar o seu negócio, ainda que trabalhe por conta de outra. Eu não tenho um negócio próprio, como sabem, eu trabalho na Nós, mas tenho o meu modelo de negócio, tenho a minha marca, tenho o meu budget, tenho os meus recursos humanos e por aí vai. Livro espetacular e que ensina também... Tenho a certeza que o Joel já está ali a fazer umas compras online. Eu tenho a felicidade de ter um livro do Joel assinado. É isto. Já tem os links no chat. Muito obrigada. Bem, Então, Tânia, queres acrescentar mais alguma eu coisa? só ia dizer que realmente nem todas as perguntas foram respondidas. Havemos de ter essa oportunidade, sim. Atenção ao tempo, eu gosto de cumprir o tempo. Pois, por isso mesmo. Sim, Por isso já mesmo. derrapámos 15 minutos. Mas Muito pronto, obrigada. Olha, Tânia e Daniela, já agora, eu posso também fazer aqui deixar uma sugestão. Uma vez que há mais questões, e há questões que não surgem hoje, mas podem surgir, vocês no final, vocês podem, obviamente, fornecer o meu e-mail. E qualquer pessoa pode, obviamente, me enviar um e-mail sobre uma dúvida, sobre uma questão, sobre algum tipo de sugestão que eu possa dar. Hoje em dia é tão fácil, marcamos aí 15 minutinhos no Teams, meia hora, que nós possamos fazer, e nenhuma questão sobre isso, e portanto perfeitamente à vontade, usem, abusem, vou fazer assim como aos famosos. Vão ser muitas. Garanto que respondo a todos. Vão ser muitas. Por isso estejam à vontade. Tá bem? Obrigada, Gabriel. Obrigada pela presença a todos. Mesmo um excelente e obrigado mesmo ao Gabriel Morim pela rápida mesmo aceitação do convite e desfrutem de toda esta passagem de testemunho. Obrigada e fiquem bem. Olha, obrigado eu. Estou obrigado cheia. a toda a equipa e façam de hoje o melhor dia das vossas vidas, façam de abril o melhor mês das vossas vidas, façam de 2021 o melhor ano das vossas vidas e vamos com tudo, vamos com alma, vamos juntos. Beijos e abraços, é um prazer estar convosco, é uma satisfação. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem bem. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom trabalho.